quando o Bolsonaro começou a se propor como presidente da República, muitas pessoas conseguiam ver o lado misógino, muitas pessoas conseguiram ver o lado racista, muitas pessoas viam o lado fascista, mas também muitas pessoas viam ali uma esperança de acabar com aquilo que a Globo falava há décadas a respeito dos políticos, a corrupção, porque até então a gente não tinha escândalos de corrupção envolvendo Bolsonaro e sua família, porque eram pessoas tão irrelevantes na política que os jornalistas não perdiam tempo de dar muita trela para o Bolsonaro e para a família Bolsonaro no que diz respeito aos escândalos de corrupção. Mas a família está envolvida com corrupção há muito tempo. E eu sugiro que há 30 anos o Bolsonaro já pratica esse esquema de rachadinhas, porque há 30 anos o Bolsonaro está na política no Brasil e quem faz isso desde o início da carreira. Nós podemos dizer que o desejo do eleitor do Bolsonaro pela honestidade, né, o desejo por um determinado político que fosse honesto, capaz de acabar com a corrupção, ele é um desejo, assim como nós temos o desejo de que determinada bala de prata acabe com golpe. Sim, a nossa tendência é olhar para determinadas situações e pensar como seria maravilhoso se isso realmente resolvesse o problema. Nós não tivemos isso com a cloroquina? Não pensem vocês que a esperança de que a cloroquina seria a cura da Covid-19 foi uma coisa que ficou restrita aos eleitores do Bolsonaro, assim como não pensem vocês que o isolamento social só era rompido por eleitores do Bolsonaro. Não! As pessoas procuram formas de atender aquilo que elas desejam, aquilo que elas sonham. E o que faz o bolsonarista se envergonhar hoje é essa tendência humana de querer ver alguma coisa como sendo a solução para aquele problema. É a hora que as pessoas procuram na internet, por exemplo, a pílula do emagrecimento. Vocês já viram coisa mais procurada na internet do que vídeo para ficar rico? Pílula do emagrecimento. E não, assim, desculpem, mas é importante falar sobre isso, mas uma das coisas de quando você está acessando a internet, uma das coisas que você vê, que você fica pensando, gente, ó, essa pílula para bariátrica é pílula para crescer o pênis, ou seja, o ser humano procura ser enganado. É uma tendência natural, isso não tem nada a ver com direita e esquerda. Isso tem a ver com a tendência natural do ser humano de querer acreditar que existem soluções simples para coisas extremamente complexas. Dentro de coisas extremamente complexas, nós temos acabar com a corrupção, nós temos acabar com o fascismo, que é o apelido que deram para o bolsonarismo, nós temos também derrubar o Bolsonaro, alertar as pessoas fanáticas a respeito do que é o Bolsonaro. Tudo isso são coisas, né, e vencer a Covid-19, tudo isso são coisas que nós desejamos, e quando a gente encontra uma coisa que parece que vai solucionar aquele problema, a gente acaba abraçando porque o nosso desejo é solucionar o problema. E é dessa forma que somos enganados. Pessoas que às vezes sonham em ter a casa própria, elas entram nas igrejas e determinado pastor fala que você vai fazer um voto com Deus e você vai ter sua casa própria. Depois de 30 anos o cara não tem a casa própria ainda, mas ele deu 30 anos de votos e dízimos para aquela igreja. Uma outra pessoa que acredita na palavra do presidente falando que a cloroquina solucionaria o problema da Covid-19. É outra pessoa que acha que vai ser a ivermectina que vai solucionar o problema da Covid-19. Então, nós temos essa tendência de procurarmos engano para nós mesmos. E isso não é direita ou esquerda, isso é o ser humano. Então, quando aparece alguém oferecendo aquilo que você deseja, você perde o critério de olhar se aquela coisa faz sentido. O que você deseja é a cura do seu ente querido que está em câncer terminal. E o pastor oferece essa cura e você tem que vender um apartamento para pagar o voto com o pastor. Você vende o apartamento e o ente querido morre. Depois o pastor fala que faltou fé da sua parte. Da mesma forma que você quer a cura para a Covid-19, e aí na hora que aparece um doidão falando que o chá de agrião misturado com boldo e não sei o que é a cura, você está tão ansioso para ter essa cura
que você acaba despertando uma certa crença. E eu tenho visto isso acontecer na direita e na esquerda. O que aconteceu com o bolsonarista é uma coisa que acontece com o ser humano. Está acontecendo hoje com a esquerda. Existe um desejo muito grande da esquerda de ver o Bolsonaro cair, de ver o Brasil voltar a ser democrático, um pouco da esquerda, né, que quer alertar o bolsominion, que quer diminuir o bolsonarismo. Aí essa esquerda olha para coisas e não consegue fazer uma análise. Da mesma forma que a cloroquina é incapaz de vencer a Covid-19, mas a gente ri das pessoas que acreditam que a cloroquina é capaz de vencer a Covid-19, nós temos várias outras coisas, como um camarada que falou que sozinho ia acabar com a corrupção, e o eleitor do Bolsonaro acreditou que esse camarada sozinho ia acabar com a corrupção. Sim, nós temos pessoas no Brasil que acreditavam que o Sérgio Moro representava a justiça porque ele tinha o título de juiz federal. Claro, inclusive dentro de um táxi no Maranhão, quando nós comentamos tudo que veio à tona agora com o taxista olhou para mim e para o Léo Atucci e falou da seguinte maneira: vocês petistas são muito fanáticos, vocês vão acreditar que o juiz é o cara que está errado? Sim, o taxista falou para nós dessa forma. E aí, várias coisas, né? Pílulas da felicidade. Sempre tenham em mente que não existem pílulas da felicidade. Não existe uma pílula que vai te fazer emagrecer 20 quilos num mês. Você vai ter que urrar para ou fazer regime, parar de comer, ou fazer muito exercício, mas não vai existir aquela pílula milagrosa que vai fazer você emagrecer 20 quilos no mês. Eduardo Bolsonaro, eu vou te falar, não se iluda, aquelas propagandas que aparecem nos sites de que você vai aumentar seu pênis em tantos centímetros, é mentira, são formas de tomar dinheiro das pessoas, assim como várias propagandas que aparecem oferecendo tudo que há de mais maravilhoso, são simples formas da gente pegar hoje e entender que continuamos a ser enganados da mesma forma que os bolsonaristas foram enganados a respeito do Bolsonaro. Hoje, as lives que mais fazem sucesso no YouTube são lives que oferecem o enriquecimento rápido. São lives que oferecem para as pessoas formas que elas vão ficar milionárias em poucos dias. São fórmulas de ficarem milionárias. Se a gente fosse pegar toda a audiência do YouTube, né, as lives lá com 50 até 100 mil pessoas assistindo aquelas lives, e a gente fosse pensar, se essas 100 mil pessoas fossem ficar milionárias como estão prometendo as pessoas que estão fazendo essa live, a gente não teria recursos naturais para essas 100 mil pessoas. Mas as 100 mil pessoas estão lá assistindo a live achando que vão ficar milionárias, e é isso que chama atenção. Então, o Bolsonaro, ele não é necessariamente o fruto da idiotice. O Bolsonaro é fruto da falta de capacidade do ser humano de olhar e perceber que determinadas coisas são inconcebíveis, determinadas coisas são impraticáveis, determinadas coisas são promessas que não podem ser cumpridas. A gente está minimizando demais um problema que é muito grande. A corrupção é uma coisa que está no Brasil há muito tempo. Bolsonaro faz parte dessa corrupção. A corrupção é uma coisa gigantesca que vai desde uma empresa, de um hospital público, o setor de limpeza de um hospital público, até a cúpula da Presidência da República, o STF e obviamente, o Congresso Nacional. A corrupção, ela está em todos os lugares.